Amém, irmãos. Eu agradeço a minha oportunidade de passar a palavra ao pastor Thiago. Graças a igreja. Amém. O Senhor é nosso Deus. Amém. Abençoe a minha vida. Amém. E a tua. Amém. Ué, vocês só querem isso? Oi, som. Oi. Vamos lá de novo. Oi. É Deus. Faz essa vontade de Deus. Graças a Deus, irmãos. Amém. O Senhor é nosso Deus. Amém. Abençoe a tua vida. Amém. E a minha vida. Amém. Em nome de Jesus. Quando vocês primeiro, vocês falam, mas vocês são bem-vindos, que Deus abençoe vocês. Eu acho que está com a filha aqui. Alguém pode colocar a filha nova para mim aqui, por gentileza? Quinta-feira passada nós falamos sobre o quê? Vocês lembram? Hebreus capítulo 13. Encerramos o livro de Hebreus quinta-feira passada. Um livro bem complexo, meio complicado, mas Deus é bom e Ele nos deu graça. Certo, né? Se você lembrar, em Hebreus capítulo 3, 4, fala que Jesus é o nosso descanso. Ou seja, você hoje na nova aliança, você não precisa guardar o dia de sábado como um mandamento de descanso. Jesus é o nosso descanso. Você lembra disso? Se chegar alguém que guarda o sábado e te confrontar, você sabe responder para ele direitinho? Sabe mesmo? Então tá bom. Amados, nós vamos falar hoje sobre Tiago, capítulo 1. Se você puder abrir a sua Bíblia, capítulo 1. Brincadeira, não tem disso. Oi, testando, som, teste, Delso, o que você está mexendo aí? Delso, oi, som, testando, oi, é culpa de Deus, tá, gente? Oi, som, testando. Tiago capítulo 1, se você puder abrir a sua Bíblia, e se você puder ficar em pé também, não faz mal, mas se você estiver com um bebezinho, estiver sentindo dor, pode ficar sentado, não tem problema. Tiago capítulo 1. Tiago, quem que era esse Tiago? Vocês sabem? Quem foi que falou para você que era irmão de Jesus? Você pesquisou aonde? Tinha 3 Tiago na Bíblia. Tiago, irmão de João, Tiago menor, que era primo de Jesus, e o Tiago, irmão de Jesus. Amém? Quantos João que tem na Bíblia? Tem o João Batista e tem o João que deitava no peito de Jesus. Certo, amém? Vocês têm que saber isso. Isso é um livro do livro do livro. Tiago capítulo 1, versículo 1. Diz assim a carta de Tiago: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera. Deus não cria dificuldade para você ser sábio, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a
aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido da luz do pecado, e o pecado uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Tem algumas traduções que diz Pai das estrelas, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado, feliz no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Amém? Coloca a sua mão para cá, por favor. Me ajuda a orar a Deus, amado. Senhor, meu Deus e Pai, pelo poder que é no nome de Jesus, nós exaltamos o Senhor, Pai. Dou graças a Ti por cada um de nós que estamos aqui. Aquele que não conseguiu chegar, eu peço a Tua bênção na vida desta pessoa, no nome de Jesus. Deus Santo, invoca o Teu poder e a presença do Senhor. Espírito Santo, Tu és bem-vindo nesse lugar para nos ensinar a Tua palavra. Nos ensina, ó Paracletos de Deus, ó Espírito de Deus, a cada um de nós aqui. Abre o nosso coração, Senhor. Destampa os nossos ouvidos. Em nome de Jesus, eu quero repreender o espírito de sono do inferno que cai por terra agora, toda canseira, sono, em nome de Jesus. Toda dor no teu corpo, de cabeça, na coluna, nas pernas, venha cair por terra e sair de ti agora, no nome de Jesus. Ansiedade, inquietação, preocupação, sai pelo poder do nome de Jesus. Tudo que é contrário a nós e a este lugar, nós repreendemos, mandamos embora, sai em nome de Jesus. Cai por terra todo mal, e que no nome de Jesus o Senhor envie anjos para cá, e esses anjos agora estejam, Senhor, criando um ambiente de poder, para que a sua glória se manifeste nesse lugar, em nome de Jesus. A tua palavra diz em João 11:40: se creres, verás a glória de Deus. Nós cremos, Pai, manifesta, derrama da tua glória nesse lugar, no nome de Jesus. Tudo aquilo que atrapalha as nossas vidas seja amarrado, lançado para longe desse ambiente, em nome de Cristo. Jesus, alcança os nossos parentes, o pai, a mãe, o filho, a filha, em nome de Jesus, o esposo, a esposa, alcança lá em casa, onde está, em nome de Jesus, em outro país, em outra cidade, alcance Jesus e faça uma obra para a glória do teu nome. Tudo que o Senhor fizer aqui, Senhor, já damos a Ti desde agora a honra, a glória e o louvor, no nome santo e poderoso de Jesus, amém, e graças a Deus. Você pode sentar-se na presença do Senhor. Nosso tema: provado e aprovado, não tentado. Nosso tema: provado e aprovado, não tentado. Tiago, o meio-irmão de Jesus, escreveu essa carta. Tiago era líder da igreja de Jerusalém. Ele era o principal líder. Você sabe que Tiago tinha uma treta com Jesus, né? Eu preguei aqui algumas semanas atrás que a família é um problema. Os maiores BOs da sua vida saem dentro da sua casa, de quem está perto de você. Na casa de Jesus era do mesmo jeito. Jesus começou a fazer milagre, vão prender Jesus. Jesus ficou muito famoso, vai lá para Jerusalém, rapaz. Se mostra para o mundo lá. Então, os irmãos de Jesus não acreditavam nele. Por isso que ele fazia pouco milagre lá na cidade dele, que era onde? Nazaré. E tinha uma treta com o Tiago. Jesus, quando ressuscita, ele fala alguma coisa com o Tiago, que a Bíblia não diz o que é. Mas
a gente pode dar uma viajada, né? Jesus talvez apareceu para Tiago depois de ressuscitar e falou: rapaz, você nunca entendeu, mas eu não sou só o seu irmão, eu sou o seu Deus. Né? E talvez Tiago se rendeu diante de Jesus, e Tiago se tornou um homem muito abençoado por Deus, amado. Era um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio de poder, e ele escreveu essa carta em 45 depois de Cristo, provavelmente 12 a 13 anos depois da morte do Senhor Jesus. Ele escreveu antes do primeiro concílio cristão que aconteceu em 51 depois de Cristo. Tiago escreve aos judeus convertidos e aos judeus não convertidos. Essa carta não foi para gentil, para quem não era judeu, aqueles que estavam na lei de Moisés. Se Tiago não tivesse dito em toda a carta dele 2 vezes o nome do Senhor Jesus, a gente podia entender que essa carta podia ser colocada no Antigo Testamento, porque é uma carta cheia de obras da lei e não da graça, e por causa disso deu muito rolo. Martinho Lutero, você sabe quem que era um padre que se revoltou contra a igreja católica no século XV e XVI, né? Não sei agora a data exata, 1500 alguma coisa, e ele rompeu com a igreja católica, e só que ele se tornou um cristão convertido, um evangélico, digamos assim, só que ele tinha uma treta com Tiago. Ele dizia: Tiago é uma carta de palha, tem que tirar ela do cânon bíblico, não pode colocar a carta de Tiago na Bíblia, né? Então, Martinho Lutero tinha essa treta, porque fala muito de obra. Tiago diz que em Tiago 2,24 que se você não tiver obras, a sua fé, como está lá? Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé. E Paulo pregou demais sobre fé, amado. Efésios 2,8,9 diz que pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. E agora vem Tiago e diz assim: a obra, se não tiver, a sua fé, se não tiver obra, não vale nada. Então deu muito problema, mas hoje eu vou compreender tudo isso, amém? Vou começar a compreender, porque a carta tem alguns capítulos, certo? Amém? Então, segundo Lutero, contradizia com os ensinos de Paulo e das demais escrituras os ensinos de Tiago. Tiago morreu por volta de 62 depois de Cristo, martirizado. Diz a história dos pais da igreja que Tiago foi lançado do pináculo do templo abaixo, amarrado nele. Isso, quando ele diz assim: você fala que esse negócio de seguir Jesus não é certo, que você está negando Jesus. Ele pregou tudo ao contrário. Jesus era Deus, Filho de Deus, e jogar ele lá de cima. Ele morre. Mas diz que o povo ficou tão comovido com o Tiago que gostava tanto de Tiago, porque Tiago era uma pessoa que lutava muito pelos pobres. E tanto é que Ananias, segundo quem foi lançado lá de cima, foi deposto do cargo dele, porque o povo se revoltou. O povo gostava de Tiago, lutava muito pelos pobres. No capítulo, lemos do capítulo 1, Tiago introduz os principais temas de sua carta, pelo qual ele traz esclarecimentos sobre a miséria e a opressão enfrentada pelos camponeses pobres da Judéia, que eram, né? Então ele traz algumas coisas que você vai ver. Deus não condena a riqueza, mano. Deus condena o rico avarento, lazarento, amaldiçoazento, sei lá quanto que é ento, né? Deus não condena quem se torna rico pelo esforço, pelo trabalho, pela luta, pela bênção de Deus. Mas Deus condena na Bíblia o rico avarento, aquele que despreza os pobres, que fica rico em cima dos pobres, que é desonesto. Deus então não tolera essas pessoas. No versículo 1, os 3 elementos básicos de uma carta é destacada por Tiago: o nome do autor, o nome do destinatário e a salvação. É o que deve ter em toda a carta. Se você escrever para alguém, você deve colocar para quem você está mandando, quem foi que mandou, e uma salvação, certo? Amém? Versículo 2, Tiago diz: meus irmãos, tenho por motivo de toda alegria por passar por várias provações. Gente, quem que fica alegria quem passando por uma provação? Você fica? Mas Tiago não você ficar feliz. Quem está passando por alguma provação aqui na vida, assim, alguma luta, pode ser na família, nas finanças, com saúde, erga a mão aqui, seja sincero. Agora dá um sorrisão bem de glória a Deus. Vamos lá. É para você ficar bem feliz por essa luta que você está passando. Você tem que ficar muito feliz. Deus te abençoe, tá? Amém? Gente, é doidura, não é? Para ser crente tem que ser doidão, tem que ser pior do que maconheiro, porque maconheiro fica doido só naquele momento. E quem é de Jesus é doidão o tempo inteiro. Amém? Você recebe lá uma negativa e você fala glória a Deus, né? Vai receber um aumento no mês que vem. É só doido que faz isso, amado. Tudo bem? Amém.
Paulo diz que Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Se você é um doidão com Jesus, você está no caminho certo. Então, as provações que Tiago está falando nesta carta são a pobreza e a opressão contra os pobres. A gente pensa aqui que é uma outra, mas nesse contexto ele está falando dos pobres que passavam pela opressão que acontecia com ele. O que era? Roma cobrava impostos altos, Herodes o Grande cobrava imposto também, e para o pobre não sobrava nada. Ele tinha uma chácarazinha de um alqueire, 2, 3, um sítio de 10 alqueires, ele não conseguia nem comer, pagava tanto imposto, ou seja, ele deixou o que era dele para lá e foi trabalhar de empregado para os outros, e a miséria aumentou muito. Então o povo pobre é muito sofrido nessa época de Tiago, amado. Então ele lutava muito, ele falava muito, ele peitava os grandões do poder em prol dos pobres. Talvez por isso ele morreu da forma como ele morreu. Versículo 3 e 4 diz: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros e nada deficientes. Preste atenção. Crentes deficientes no crer em Deus e na sua palavra foram reprovados na fé. Não são pessoas crentes. E o processo para ser perfeito e íntegro nunca se completou, nunca teve ação completa, segundo esses 2 versículos. Uma pessoa reprovada na fé é uma pessoa que nunca concluiu o processo da prova dele. Ele começou a entrar na prova e ele gritou: misericórdia, Jesus, não aguento mais. Deus que nega até Jesus. Você sabia que os discípulos nos roubaram uma bênção muito grande? Não, né? Jesus uma vez mandou os discípulos passar para o outro lado da margem, e eles estavam indo para lá com o barco, e via tempestade, o vento. E aí Jesus vem caminhando por cima das águas, e Jesus fez que ia passar adiante do barco. Eles gritaram tanto que Jesus teve que entrar no barco. Nós não sabemos que Jesus vai fazer do outro lado, mas eles fizeram Jesus entrar no barco. Irmão, não faça Jesus entrar no teu barco, deixa ele passar adiante, tem coisa grande lá na frente. Se Jesus diz para você passar para o outro lado, você vai chegar com o barco nas costas, o barco carregando você, uma balete cuspindo do outro lado, mas você vai chegar do outro lado. Então o ventinho lá, o Senhor já grita: entra no meu barco, Jesus. É errado você mandar Jesus entrar no teu barco. Se ele quer passar à frente, deixa ele passar. Amém? Jesus não ia entrar no barco, mas tanto gritar, deixa eu, né? Esse povo vai morrer aqui antes de chegar do outro lado, né? E entrou no barco, tudo se gritou: ai, que bênção, a palavra passou. Não é bênção, não. Passa pelo processo, suporta o processo, seja íntegro em nome de Jesus. Amém? Amém, querido? Eu não digo isso, mas isso é Bíblia. Se você quer uma coisa coerente, uma coisa racional, você não lê Bíblia, não. Que aqui é tudo diferente. Jesus pega 5 peixinhos e alguns pães e multiplica para 5 mil homens. Isso é loucura, mano. Certo? Vai numa festa de casamento, o vinho acaba, Jesus manda a água ser provada, vira vinho. E você achou que Jesus faz isso? Amém? Então você não queira coerência na Bíblia, não. Isso aqui é fé, é Deus agindo, mexendo na cabeça do ser humano para mostrar que Ele é Deus na nossa vida. Então tem gente que nunca completa, né? Ele começa o processo, ele entra na prova, ele grita, ele chora, ele esperneia. Tem um que levou o filho no benzedor, amado. Você pode entender isso? Hoje nós sabemos que toda e qualquer coisa que não é feita no nome de Jesus é uma invocação do mal. Você entende por que a pessoa fala lá, com aquele raminho? Você entende? Não entende nada. Eu já levei filho nesse trem também. Não foi só você não, né? Nós não entendemos. E a pessoa está recebendo aquele banho de ramo, sei lá como que é o nome que tem ali. Em nome de Jesus, suporta a aprovação. Amém? Suporta. Chega lá no final, seja íntegro. Perfeito e íntegro, diz a palavra de Deus. Pessoas inconstantes, querido, ela crê por um tempo, depois ela volta. Você já notou quanta gente que aceita Jesus? Pede para ser batizado, e nos primeiros dias, aquela empolgação. Por isso que eu crio tanta dificuldade na pessoa ser batizada aqui. Tinha 10 ou 11, nós batizamos 8. Eu fui tendo dificuldade. Falei: você não está pronto, deixa para março, deixa para o ano que vem. Né? Você tem certeza? Você tem certeza mesmo? Né? Eram 10 ou 11, nós batizamos 8. Glória a Deus, porque eu não quero batizar 30 e 28, né? Daqui a um mês, 2 meses, para todo mundo, não, mano. Então tem gente inconstante. Ele começou bem, mas ele parou e retrocedeu. A caminhada cristã não pode ter retrocesso, amado.
é sempre andando para frente. Quem anda para trás é caranguejo, sei lá quem mais, mas você não. Amém? Lucas 8,13, Jesus fala que a palavra que é lançada no meio do caminho, no meio das pedras, no meio dos espinhos, e ele fala no versículo 13: a que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Esse não tem raiz, crê apenas por algum tempo, e na hora da aprovação se desviam. Certo? Ele acredita por um tempo, mas depois, quando a aprovação vem, ele desvia, ele cai por terra. Queridas, as pessoas parecem que são feitas de trigo. É sério, coisa tão pequena. Já começou? Qual que é a parada aí? Louvor do final. Não sei não, deixa que o Edelcio escolhe lá. Edelcio vai cantar para nós no final aqui. Glória a Deus, aleluia. Ficou vermelho ali, não vai pode. E aí, ele crê por um tempo. Mas, gente, coisas pequenas, não estou falando coisa grande, não. Um parente morreu, não sei o que, não. Eu fico lembrando às vezes que meu carro fundiu o motor na CEPA 29 há 20 e poucos anos atrás. Gente, eu não sou mais crente do que você, não. Talvez você seja mais do que eu ainda. Mas nas 3, 4 vezes que meu carro fundiu o motor, eu nunca disse assim: que porcaria de vida, que adianta servir a Deus? Essa lata velha desse carro fundiu de novo. Nunca falei isso, mano. Eu sabia duas coisas: ou eu estava no processo, ou a culpa era minha, não do Senhor Deus. Aconteceu bem, eu chegando em Nova Londrina, ali por dentro, ali, o carro fundiu, fumaçou tudo lá. Eu peguei a Bíblia, abri a Bíblia, não me lembro no versículo aqui, mas eu não sei se foi do Jolá, alguma coisa assim, onde disse: Deus, eu sei que o problema está em mim, Senhor. Eu sei que o problema está em mim. Pode fazer o que o Senhor tem que fazer e me ajuda a suportar o processo. Amém? Porque ele falou: não, se perder o emprego, ele mete o pé em Jesus. Jesus não segurou nem meu emprego. E se Deus tem um emprego muito melhor para você do que esse? Você ganha 2, ele quer que você ganhe 6, 8 mil. Mas a pessoa não entende, ele blasfema. Então tem gente que é inconstante. Ele crê por um tempo, depois ele... Gente, é horrível estar do lado de uma pessoa inconstante. Se o seu marido é inconstante, eu tenho pena de você. Se sua mulher é inconstante, eu tenho pena de você. Se vocês dois forem inconstantes, eu não tenho pena de você, não. Né? Vocês não. Porque quando tem um que é firme, outro, não sei o que, não, querido. Vamos continuar. O nosso Deus nunca lascou conosco, não vai ser igual, não. Vamos continuar, a cabeça está chegando. Mas quando, né? Gente, tem gente que é terrível. Eu estava falando hoje com o pastor lá em Médici. E eu falei assim: às vezes Deus fala coisa para a gente, não fala para a esposa. Fala para a esposa e não fala para a gente. E para quem Deus falou, ele tem uma convicção muito, muito grande. Mas para quem Deus não falou, não. Ou ele decide acreditar em quem Deus falou, ou ele fica doido. Mas será que Deus falou isso com você mesmo? Certo? Não sei se aconteceu com alguém aqui. Tiago capítulo 1, versículo 12, diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, que é a vida eterna, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Amém? Feliz o homem que suporta a aprovação. Não é fácil, amado. Você aguenta 100 quilos e alguém vai lá e coloca 101 em cima de você e diz: suporta, aguenta. Mas diz que é feliz, que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ser aprovado, não antes, depois vai receber a coroa da vida, que é a vida eterna. Segundo Timóteo 4,8, Paulo fala que cumpriu a carreira dele, né, guardou a fé e Deus reservou a coroa da vida para ele. Já agora a coroa da justiça que está guardada, a qual o Senhor retos e lhes me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Amém? A coroa da vida é a salvação. Mas não é de qualquer jeito, é pela graça sois salvos, mas tem caminhada, amado. Como que eu digo, eu me entrego a Jesus hoje, Cristo, né, não congrego, não leio Bíblia, não oro, não tenho comunhão com Deus, com os irmãos, e diz: eu sou a igreja, é a igreja do capeta. A igreja de Jesus é aquele que faz o que diz a palavra de Deus. Amém? Hoje está na moda um bando de fuleiro em casa, assistindo reels de YouTube, de pregador fofoqueiro, de que fica enfermando. Eu sou a igreja. Não, senhor, você não é igreja, a pessoa não é igreja. Igreja é aquele que é igreja de fato. Está passando raiva com o irmãozinho, está pisando o pé, está sendo pisado. Esse é a igreja do Senhor. Amém? Em casa, lá sentado no sofá, com o traseiro no sofá, não é igreja. Essa pessoa não é igreja, nunca foi igreja do Senhor.
Igreja somos nós que fazemos aquilo que diz a palavra do Senhor. Tudo bem? Amém. Amém? E aqui diz, no versículo 12, diz que para ser aprovado. Mas tudo para Deus tem que ter uma prova. Não sei se você já entendeu isso. Tem gente que pensa que não. Se eu chorar diante de Deus aqui, Ele vai me dar uma bênção. Não, Deus nos prova o tempo inteiro. Deus prova o propósito nosso, o que tem aqui dentro de nós. A Bíblia diz que a palavra nem saiu na boca e Deus já sabe o que nós vamos falar. 2 Timóteo 3, 15 ou 3, 25, não me lembro. Diz que o obreiro tem que ser aprovado por Deus. 2 Timóteo 3, 15 ou 25. Esse aí, ajuda eu aí. 25. Segundo aqui, 2,15, vem aí. Eu falei 2,15, aí vocês estão fazendo o rolê. Procure apresentar-te a Deus como obreiro, a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Certo? O cara ser um obreiro, ser um padrão de Deus, ele tem que ser aprovado, ele tem que passar pela prova. E qual que é o erro dos pastores hoje? Qualquer doido que chega, que canta bem, que toca bem, que prega bem, ele coloca aqui em cima. Chega aqui, rapaz. Hein? Soma com nós, ele está se subtraindo. Pensa no trem que desgraça a igreja é colocar pessoas que Deus não tem propósito para fazer coisa na igreja, amado. É uma desgraça. Mas quase todo mundo que tem um dom, que sabe cantar, tocar, pregar, fazer algo extraordinário, ele acha que não precisa passar pelo processo. É como se fosse meio assim, uma celebridade. Veio aqui um tempo atrás na igreja, me pediu oportunidade para cantar o hino, nós demos, e o cara canta bem, igreja. Canta que chega a fazer esse microfone, ó. É só quem sabe que faz isso, né? Desse forma não precisa fazer não, né? E aí, ficou feliz, aí, pastor, gostei da igreja, os irmãos, não sei o quê, né? Aí tá. Ele falou assim, pastor, aí veio de novo, na quinta-feira, pastor, eu quero somar com a igreja, eu quero que o senhor me apresente como membro da igreja. Eu falei, é mesmo, irmão. Você não quer vir domingo, não? Que a igreja está cheia, já apresenta você que a igreja é cheia, né? Aí, não, pastor, então, e só que tem uma coisinha, deixa eu conversar com você. Você está vendo aquele baixinho do teclado ali? Michael, né? Então, pastor, o que tem? Que caiu por 2 anos no banco. Fez umas raias para nós aí, deu umas derrapadas, ficou 2 anos. Mas geralmente de 6 meses a 1 ano que a pessoa fica no banco sem fazer nada, só escutando. Então, se você está vindo para cá, para talvez cantar no louvor, você vai ter que passar pelo processo. Tá? Você é bem-vindo, mas tem um processo, certo? Se você quiser, você é bem-vindo, tá bom? Não, pastor, não estou aqui para somar, eu não estou querendo não sei o que, né? Apareceu domingo? Sim ou não? No outro domingo? No outro domingo? Qual que era o propósito dele? Eu quero cantar. Ele é bem-vindo para cantar? Sim, amado. Deus deu dom para as pessoas. Agora não é vida da pessoa. Tem um papagaio e canta, tem um papagaio e prega. Mas essa pessoa tem vida com Deus? Sim ou não? Amém, amado? Mas tem pastor que ele é louco. Chega uma pessoa que não conhece, não sabe se está em adultério, se está com rolo aí na rua e bota para pregar na igreja dele. Eu tenho cuidado, mano, com essas coisas, né? Versículo 5 a 8, Tiago diz como obter sabedoria. Versículo 5, se alguém não tem sabedoria, peça a Deus que a todos dá e nada lhes impropera. Amado, se ter sabedoria é tão simples, por que as pessoas não pedem sabedoria para Deus? Vocês lembram de alguém na Bíblia que pediu sabedoria para Deus? Salomão, lá em 1 Reis capítulo 4, 1 Reis 3, versículo 5 ao 13. Deus apareceu em sonhos e disse, Salomão, pede o que você quiser que eu te dê, Salomão. E ele disse, Senhor, eu sou os aços de misericórdia do meu pai, o Senhor me permitiu sentar no trono do meu pai, só que, Senhor, eu não sei governar. Eu sou uma criança, eu sei me importar, eu sei entrar nem sair. E esse povo é grande demais, Senhor. Senhor, me dá sabedoria. Aí disse que Deus se agradou tanto do que ele pediu. Ele falou, vou dar sabedoria, vou dar riqueza, vou dar o que você não pediu, eu vou te dar. E Deus deu para ele. Foi bom ou não? Mas diz a Bíblia que Salomão desviou no final da vida dele. Ele casou com 1000 mulheres, uma só deixa o cara doido, mas o cara ficou com 1000 mulheres, 1000 sogras mandando os atos dele. Acabou o gás aqui da minha filha, hein? O cara é doido, gente.
Não tinha juízo não, né? E ele desviou, e cada mulher tinha um Deus, com ele ele se curvava diante daquele. No finalzinho da vida ele voltou para Deus, mas ele ficou desviado um tempo. Pediu sabedoria, mas ele não tinha temor a Deus, amado. Tem muita gente sábia que não tem temor a Deus, amém? Mas ele pediu sabedoria e Deus deu para ele. Se você pedir, Deus vai te dar sabedoria, irmão, no seu casamento, amém? O seu casamento está bom? Tá, será que está vendo? Mas tem como ficar bom se Deus te der sabedoria para você e para mim, amém? No trabalho, tem gente que não quer se envolver no trabalho porque falta sabedoria. Então, falando só trabalho empregado, às vezes o cara tem uma pequena empresa, ele não consegue prosperar porque falta a sabedoria de Deus. Qualquer coisa que você precisar, Deus vai te dar sabedoria. Eu só conheci a faculdade, mas não estou entendendo nada. Olha o trem difícil. Se pedir sabedoria, Deus dá sabedoria. Amém? Qualquer coisa que você for fazer, né? Peça sabedoria, Deus vai te dar sabedoria. Provérbios 2,6: porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem inteligência e entendimento. Deus dá sabedoria para o cara e ensina o cara inteligência e entendimento. Certo? Amém? Deus dá sabedoria aos que lhe pedem de forma liberal e não cria dificuldades para isso. Versículo 5. Versículo 6: deve se pedir sabedoria com fé, em nada duvidando, porque quem duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Efésios 4, versículo 14, fala das doutrinas, como vento de doutrina, né? 4:13. Deixa eu ver se é isso mesmo. 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém? Está falando do corpo aqui, que é a igreja. Versículo 16 fala do corpo bem ajustado. Mas tem crente que todo vento que se chegar uma igreja nova na cidade, Lagoinha, Lagoão, Batistinha, Batistão, ele larga a igreja dele, ele está 5, 10 anos e vai, né? Até chegar outra. Chegou outra, ele vai para lá. Todo vento e nós não. Você que é pessoa madura, você tem que entender uma coisa: você não é inconstante, você não é como a onda do mar que vai e vem e não faz nada. O que a onda do mar faz? Ela vai e vem o tempo inteiro, mas não tem propósito, não tem futuro, não tem objetivo nenhuma onda ir e voltar. Tem, só para trazer porcaria para a praia. Então nós não podemos ser pessoas inconstantes, amado. Precisamos ser pessoas firmes, amém? Eu não consigo você chamar ninguém de outra igreja para vir para cá se a pessoa está bem lá. Se a pessoa está desviada, afastou, se excluiu ela de lá, né? Aí sim. Mas se a pessoa está bem lá, não convida nem para vir aqui, amado. O pastor às vezes ficou 3, 4 anos lá para ganhar aquela vida para Jesus, para libertar ela. Aí vai um satanás de um pastor de outra igreja, vamos lá para uma igreja, vamos lá. Aí vem, agrada a pessoa, bajula a pessoa, massageia a pessoa fica. É desonestidade isso. Nós não precisamos tirar ninguém de ninguém para crescer, mano. Tem muita gente para ser salva para Cristo Jesus, Deus vai usar a minha vida e a tua vida. Mas Deus não usa crente inconstante, querido. Você já ganhou seu colega de trabalho para Jesus? Você ora por ele? Ele que não é crente? Não, pastor, então você está falhando, querido. Você está perdendo a oportunidade linda de dar um testemunho de crente naquele lugar. Ah, pastor, estou lá para trabalhar, mas sempre tem um jeitinho. 10 minutos para tomar um café, 20 minutos, sempre dá um jeitinho para você ser um instrumento de Deus, irmão. Certo também? Eu olho muito a vida da pessoa, como que a pessoa é, não só na carreira, como que é no trabalho, na faculdade e na escola, porque é lá que a nossa fé é testada. Certo? Amém? Amém, irmão? Então não chama ninguém de outra igreja para vir para cá, não. Você está proibido. Só se a pessoa não estiver bem. Foi excluída lá, meteram o pé no traseiro da pessoa, chupa a pessoa para fora, né? A pessoa está com problema, aí você pode chamar. Mas se está bem lá, não chama não, em nome de Jesus. Certo? Amém? Versículo 7 e 8. Tem pastor desonesto, mano. Tem pastor que não é de Deus, não. Ele é de Satanás. Ele é de capeta. Ele prega a palavra de Deus, mas ele mesmo não é de Deus. Porque um pastor que tem temor a Deus não faz esse tipo de coisa. E geralmente são pessoas que podem oferecer algo. O dízimo do irmão é bom. 2.000, 3.000 por mês. Fica todo igual uma biscate atrás da pessoa. Na Bíblia não manda correr atrás de ninguém. Nem com dinheiro e nem sem dinheiro. Manda pregar a palavra. O arrependimento em nome de Jesus. Amém?
Versículo 7 e 8. Vocês sabem que os pastores me amam por causa dessas coisas, né? Que eu falo, né? Não alcançará nada do Senhor o homem que tem ânimo dobre, pessoa sem firmeza no crer, inconstante em todos os seus caminhos. Versículo 7 e 8. Pessoa inconstante na fé será um fracasso em todos os seus caminhos, anseios e projetos. Tem gente falando que tudo que ele tenta não dá certo. Será por quê? Será que o capeta gosta tanto dele assim, que tudo que, né? Não, é que a pessoa é inconstante. Tudo que você vai fazer passa por um processo, amado. Se você abrir uma banca lá na feira, por um ano talvez você vai ficar vendendo pouco. O vizinho vai vender 3 vezes mais que você. Mas se você perseverar, o povo vai descobrir que a sua banana é melhor do que a do cara. Certo? Certo, amém? Então, a pessoa que constante, ele não dá certo em lugar nenhum. Não para em igreja nenhuma. Tudo que ele intenta não dá certo, porque é inconstante. Quando você começa uma coisa, ele decide até o final no nome de Jesus. Quando eu fui abrir uma empresa, eu não entendia nada de caixa, de nada. Falei, eu vou fazer um curso. E tinha um curso no Sebrae chamado Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Tem uns dois que dizem Pequenas Igrejas e Grandes Negócios. Eu falei assim, para você, seu idiota, para você ver como que o negócio é bom, né? Vai ser uns cabelos lá para você expulsar, você já vai me apedrejar, né? E aí, eu comecei a fazer um curso. Gente, até os 3 meses foi bom aquele curso. Mas depois ele começou a ficar doido, fluxo de caixa, entrada, saída, e não sei o que. Eu comecei a ficar doido. E me deu vontade de pegar o pé naquele computador. E falei, meu Deus do céu, tudo que eu começo, eu não chego. No fim, já comecei 2 cursos de consertar TV, de desenho. Nunca cheguei, filho, mas esse eu vou. Gente, mas pensa uns 6 meses que demorou a passar, viu? Mas passei, e um dia chegou um certificadozinho do Sebrae lá. Estou habilitado a abrir imprensa, imagina, né? Mas a próxima coisa que você pegar para fazer, vai até o fim, em nome de Jesus. Amém? Seja uma pessoa constante. Deus, em 2026, eu faço um compromisso com o Senhor de orar pelo menos meia hora por dia. Vai até o último dia de dezembro orando meia hora por dia. Amém? Mas quando você cria rotina, você adquire uma capacidade grande. Se você tem a rotina de levantar às 5 horas da manhã, é uma bênção. Ora um pouquinho, certo? Amém? Tem gente que ele é bagunçado, ele é inconstante. Ele ora hoje 1 hora e passa um mês sem orar mais nada. Então é melhor você orar menos todo dia do que orar 1 hora um dia só e depois, né, deixar para lá. Certo? Amém? Amém, querido? Amém. Constância. Por que o casamento não dá certo? Falta de constância. Você acha que todo casamento tem que ter a coisa mais maravilhosa do mundo? Que é só beijo na boca? É, Ida. Flávia tão sorridente assim, o dia inteiro, sim ou não? Sérgio, Sérgio? Não mente, Sérgio, não vou jogar uma praga no seu daqui de cima, hein? Sérgio? Fala, Sérgio, quer ou não? Não escutei nada. Não, meu Deus do céu, solta o homem, ó. Abriu o guerrão dele aqui, eu falei, fica quieto desgramado, senão não queimar, né? Ô, Picanha, você que está com isso, né? Picanha, só vejo na boca da vida o dia inteiro lá. Sim ou não? Não? Geraldo? No meio não, Geraldo. Gente, deixa eu não vou nem perguntar, né? Tá quieto, ele não vai mentir, vai. Mas o que eu faço? Eu sou constante. A mãe faz nada, faz. A minha também faz. Mas eu vou deixar de gostar dela por causa disso? Como eu sou muito amável, eu perdoo de cara assim, sabe? E vamos continuar. Amém? Amém, vocês, né? Gente, quando eu casei, porque sempre a mulher fez raiva de mim, e eu era um cara muito bom, sabe? Sempre fui um cara muito bom. Mas pensa numa polaca enjoada, né? E aí quando nós brigávamos, e ela vinha lá, você me perdoa? Eu tinha raiva desse negócio. Eu sabia dizer, você magoou alguém? Você tem que sofrer um pouquinho, né? Para não fazer mais, né? Tá bom, eu te perdoo. Ó o bicão, né? 15 dias com raiva da mulher. Ele estava lá no cantinho da cama, igual você como faz às vezes, né? Lá no cantinho da cama, aí o cabelo fica lá no meio assim, ó. Não encosta não, né? 15 dias. Aí eu fui pensando, pai, eu já estou velho, estou ficando mais velho ainda, né? Vou aproveitar meus anos que me restam, né? E parar com essa bobeira. Aí baixou para 10, para 8, para 7. Hoje está com uns 2 dias já, mas está quase bom já. Certo também? Então é constância. Tudo bem? Você está aqui? Eu sei que é só eu que sou assim, você não é, que você é muito bonzinho demais, né? Amém? Amém mesmo? Não, amém nada, você não está escateiro.
Versículo 13 ao 15 fala da origem do pecado e o seu ciclo de gestação. Versículo 13: Deus não tenta, amado. Quem que é o tentador? O diabo. Mas tem gente que diz que Deus que tenta. Ah, pastor, eu caí no pecado com aquela mulher ali porque Deus me tentou. Foi Satanás, não foi Deus. A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. Mateus 4, versículo 1 a 11, Jesus foi tentado por quem? Por Satanás. 1 de Tessalonicenses 2, eu acho que é o 18, diz que o tentador barrou o caminho de Paulo 2 vezes. Se o capeta barrou Paulo 2 vezes, mas imagina eu e você. Ah, pastor, o diabo não é derrotado, mas ele ainda faz muita bagaceira sendo derrotado. Por isso quisemos ir ter voz pelo menos uma vez, né? Eu tinha que ser um Antônio, né? Não, o Antônio está de férias da mesa e não para de se ler. Já? Por isso quisemos ir ter voz pelo menos eu e o Paulo, mas não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou. Tem uma tradução que diz: o tentador nos barrou. Se o diabo barrou Paulo 2 vezes, mas não esqueça de hoje em dia. Então, quem tenta é o diabo, amém? E muitas vezes ele usa a cobiça, no versículo 14. A cobiça, que é o desejo da pessoa e que tenta fazer isso através da atração e sedução. Ninguém vai ser tentado sem ser atraído e seduzido, amado. Você toma cuidado daquela pessoa do seu trabalho que diz que você é bonito, que você é fortinho, que o bíceps está em dia. É o Satanás, é o capeta. Toma cuidado com aquela pessoa lá na faculdade ou na escola, em qualquer lugar, que coloca a mão no seu ombro. É o Satanás que está doidinho para derrubar você. Então, Apocalipse 12, 9 diz que o diabo é o sedutor. Eu nunca vi um homem conquistar uma mulher se não fosse através da sedução. Quando você foi conquistar a sua mulher, você usou de sedução, certo? Foi, Deus? Como é que você fez, Deus, na sedução assim, você seduzia? Né? Mas eu sei, tá? Ele ia no mensejo e: oi, preciosa. Rapaz do céu, ela é David. Oi, preciosa. E chaveco, hein? Se ela tivesse conversado comigo e falou assim: olha o tentador, vigia, ele não conversou, né? Rapaz, você que é solteiro, deixa isso nascer para você. Que tem uns homens solteiros que o bicho é besta, sabe? Mulher, ela é conquistada por aquilo que ela escuta. Aí tem uns homens que não é carinhoso, que não sabe dar um aluguel bom na cabeça da mulher, né? E daí fala: mas não sei por que eu sou azarado. Mas é mesmo. O cara pode ser feio igual a tartaruga, mas se tiver uma conversa boa, ele vai dar certo e vai conseguir casar. Amém? Viu, Ismael, você que é solteiro ainda, né? E os outros são solteiros? Tem que ter uma conversa agradável, mano. Mulher presa pelo ouvido, certo? Amém? O homem é por aquilo que vê, né? A mulher pelo ouvido. Tudo bem? Amém? Vocês são casados aí? Foi mais ou menos assim? Quem que casou com uma mulher e falou assim: ô bicha feia, gorda, magrela, seca? Você conquistou a sua esposa assim? Adriano, foi, Adriano? Olhou para a Carol e falou assim: eita, trenzinho, né? É nada, ó, só coisinha linda, chuchuzinha, papai te pega. Mulher é presa por aquilo que escuta, é conquistada por aquilo que ela escuta. Então o homem tem que ser carinhoso, irmão. Como você quer namorar de noite se você falou que a mulher está gorda de manhã? Que a mulher está com as canelas finas à tarde, que o cabelo da mulher está sarará, aí chega de noite: vamos ver, a mulher sai daqui, capeta do inferno, né? Tudo bem, amém? Amém? Amém, Wilson? Wilson não dorme, não, Wilson, então eu vou contar sobre aí. Então, Apocalipse 12, 9 diz que o diabo é um sedutor, mano. Toma cuidado. Ninguém que quer derrubar o outro vai falar coisa ruim, fala coisa boa, agradável de ser escutado. Certo, amém? Diz que a cobiça, depois de haver concebido, a cobiça pare. Uma mulher fica grávida por quanto tempo? 9 meses. Tem um gerinho que demora 12 para nascer, mas normalmente é 9. Mas tem um prazo também da cobiça conceber. Porque isso não acontece no dia para o outro. Ah, o pastor fulano caiu. Não sei o que caiu. Ele já estava caído fazia tempo, anos. Teve um prazo para gestar aquilo ali, aquela cobiça, aquele desejo, até que se tornou pecado. Ninguém caiu na prova da Bruno, não.
Foi caindo. Pensa em alguém que era de Deus e que está caindo hoje para você ver. Não caiu de uma hora para outra, já estava caindo já há muito tempo. Então, Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Certo, amém? 1 Coríntios 10,12: quem está em pé, vigie para que não caia. Você é de Deus? Sim ou não? Vigie, senão você vai cair. Está amarrado nada, não tem nada amarrado não. Se é fraco, e todo homem é fraco, corra do pecado, da aparência do mal, que não precisa nem fazer, mas não entender que fez, já desgraça a sua vida do cara. Mulher, você está sendo tentada por alguém no trabalho, na escola, na vizinhança, sei lá onde, vigia, porque vai cair. Vigia, irmão, amém? José correu, igual um louco, pelado, porque a mulher queria pegar ele. Ele fugiu. Sim ou não? Ela falou: ah, seu boiola, volta aqui. E ele falou: nem aí para você, não queria pecar. Certo, amém? Gestação humana, 9 meses. E a tentação, pastor, pode ser dias, pode ser meses, pode ser anos. Mas um dia a pessoa cai se ela não vigiar. Tem gente brincando com pecado, amado. Tem pastor que vai dar conselho para a irmã e está só o pastor e a irmã lá no gabinete. Vai dar porcaria esse trem, sim, certo? Um trem desse cheio de câmera aqui já não é o ideal. Imagina um lugar que está só o pastor lá. É coisa de doido. 16: não vos enganeis, meus irmãos, o diabo engana as pessoas. Pessoas vão buscar bênçãos em centros de feitiçaria. E Tiago diz: não vos enganeis. Apocalipse 12:9 fala para o sedutor lá de novo, que ele engana. 1 João 3,7 diz que não vos enganeis, meus filhos. 1 João 3,7: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Tem crente besta, amado. Chega a pessoa na porcaria e posso dar um estudo? Quer não, tem igreja, tem pastor. Aí recebe ele trem em casa. Crente preguiçoso que recebe estudo bíblico em casa, amado. O crente de Deus, ele vai na casa dos outros ensinar aquilo que ele aprendeu da palavra de Deus. Certo, amém? Ah, pastor, estou tão confuso aqui que me ensinaram coisa. Você vai caçar um jeito de se desconfundir, porque eu não vou perder meu tempo, amado. Eles são tão desonestos que uma vez pegaram aqui o irmão da igreja: posso fazer estudo bíblico aqui na sua casa? E o irmão aceitou. Ele falou: se você podia ter aceitado, você tem igreja, você tem pastor. Fala para esse cara que no próximo sábado eu vou lá para ele, que eu quero aprender também. O cara foi? Não foi não. Desonestos. Pessoas desonestas fazem isso, amado. E crente preguiçoso que recebe em casa os estudos bíblicos. Bíblicos até certo ponto, né? Que são seitas que fazem isso. Versículo 16: não vos enganeis, meus amados irmãos. Segundo de Tessalonicenses 2, 9 e 10 diz para você não ser enganado. É isso mesmo? Ora, o aparecimento do inimigo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Pessoas que rejeitam Jesus, amados, eles vão acreditar na mentira, nos enganos do Satanás. E Tiago é bem claro, para que você não seja enganado. Versículo 17: toda bondade e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Feitiçaria, mano. Se você for no centro de feitiçaria, eles dizem que lá que os guia é de luz, mentira, é tudo guia das trevas. Só Deus que é o Pai das luzes, amém? Toma cuidado. Tem gente enganada. Existem dons lá sim, corrompidos por Satanás, amado. Esse é um negócio, você tem que desenvolver um dom. Quantos que já estudou esse trem aqui? Que tem que desenvolver um dom? É o próprio capeta. Um dia eu deixei a mulher botar a mão na minha cabeça e ver se eu tinha um dom, né? Ela, você não tem um dom, não. Fiquei frustrado na hora. Poxa, eu não tenho um dom, né? Oh Deus, obrigado, Senhor. Amém? Então, tome cuidado com esse negócio. Porque esses guias de luz não são de luz coisa nenhuma. Segundo Coríntios 11:14 diz que até Satanás se transfigura diante de luz. Tem gente lá nos terrenos do inferno, mano, ser entrevistado por Satanás. É coisa de louco. Um dos atributos de Deus é que nele não pode existir variação ou sombra de mudança. O homem é inconstante, Deus não. Certo, amém? Estou sobre esse filme, tá ligado?
Hoje está ligado, glória a Deus, né? Tudo bom, né? 18. Fomos gerados pela palavra da verdade. Assim como uma criança é gerada no ventre de uma mulher, através de uma sementezinha chamada espermatozoide, nós somos gerados em Deus através da semente do Espírito Santo de Deus que veio ao nosso espírito, nos recriou e nós hoje somos filhos de Deus. Versículo 19. 3 coisas que todo homem precisa ter ou ser. Ele precisa ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Todo homem, gênero, homem e mulher, precisa escutar mais e falar menos. Toda pessoa que fala demais, ele se ira com muita facilidade. Pastor, minha mulher é iracunda, o meu esposo é irado, porque fala demais e pelos cotovelos. A Bíblia fala assim: fale pouco, escute mais. E quem escuta mais vai se irar menos. Amém? Certo? A Bíblia ensina, amado. Tem mulher com depressão porque o marido não conversa com ela. O dia inteiro no celular, é conversando fiado com os outros, mas não conversa com a esposa. Você tem que olhar para a sua mulher e falar: fala, querida, que eu te escuto. Aí o seu espírito sai do corpo, vai dar umas viagens, né? 2 horas depois você volta o corpo de novo. Certo também? Mas precisa deixar a mulher falar. Tudo bem, irmão? Tudo bem? Se você falar menos, você vai se ligar com menos frequência. Pessoas que falam muito se iram com facilidade. Presta atenção, são ansiosas, fala e fica nervosa. Então você escuta mais, fala menos e com certeza vai se irar menos também. Pastor, e se eu irar? O que acontece? Efésios 1, 4 e 26. E irai-vos se não pequeis, e ensina lá o que você deve fazer. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Brigou com a mulher? Brigou com a mulher? Aí o que você faz? Antes de ir para a cama dormir, o que você faz, Ketel, quando você briga com o Paulinho? Ficou irada na hora lá, com TPM. Aí o que você faz? Antes de ir para a cama dormir, meu amor, você me perdoa? Eu perdi a paciência de novo. Nunca acontece isso, mas aconteceu, né? Você me perdoa? É isso, irai e você não pequei. Se você for dormir irado, você está em pecado. E o cabelo vai te dizer de novo. Aí tem pesadelo com a sogra correndo atrás dele com machado, sabe? Perturbado por quê? Porque não acertou. Gente, nunca usa a cama para acertar a confusão. A confusão você acerta antes para rolar a cama depois. Amém? Então você vai brigar bicudo com o outro, né? Aí daqui a pouco vem um bracinho assim, ó, puf, né? Aí vai rolando, puf. Aí dá uns beijos lá, resolveu, não aumentou o problema. A pessoa continua magoada ainda. Tudo bem com isso daqui? Versículo 20. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Você sabia que tem gente que fica nervosa até quando tem que orar? Deus, cadê o Senhor, meu Pai? Por que o Senhor não faz nada? Né? Ele acha que aquilo vai fazer Deus fazer por ele. Salmos 37, 8 diz que para você que é nervosinho, você parar de ser, porque isso vai acabar mal com você. Olha só. Versículo 37, versículo 8. Deixa a ira e abandona o furor. Não de impaciência. Certamente isso acabará mal. Certo mesmo? Deus está falando para os nervosinhos aí, ó. Aprenda a ficar tranquilo. Deixa a ira. Abandona o, né? Não de impaciência, porque certamente Deus está falando, certamente é o que é certo vai acontecer e isso vai acabar mal. Quantas mortes que tem no trânsito lá? A pessoa sai brigando lá. Quantos já aconteceram, né, pessoal? Né? Por quê? Ira, impaciência. Eu ando com spray de pimenta no carro, mas eu só vou usar ele só se alguém querer me bater, tá, gente? Certo também? É que você fala, não precisa com facão, com machado, com foice, né? Eu sou só com sprayzinho só. Já sou velhinho, não aguento brigar, né? Uma pessoa grandão, 3 metros, que ele bater 1000, né? E corro também, né? Amém? Versículo 21. Devemos nos despojar como quem tira uma roupa da impureza, do acúmulo de maldade e acolher com mansidão a palavra de Deus implantada em nosso coração pelo Espírito Santo. Essa palavra dentro de nós é poderosa para nos salvar. Certo também? Versículo 22. Tornai-vos sois praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a voz mesmo. Engano de novo aqui, ó. A pessoa escuta que tem que fazer isso aqui na igreja, mas não coloca em prática. Perdoa o teu pai. Perdoa tua mãe, pede perdão para o teu pai e para a tua mãe, pede perdão para a tua esposa, pede perdão para o teu marido,
entra aqui e sai aqui, ó. A pessoa não pratica aquilo que escuta. E a Bíblia diz: tornar-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes, porque quem não pratica está enganando a si mesmo. Versículo 23 ao 25 fala da metáfora do espelho. No tempo de Tiago não tinha espelho de vidro, tinha só espelho de bronze, e era só gente ricona que tinha. Então pouca gente se via no espelho de bronze, que não enxergava bem. Então, assim como a pessoa pode se esquecer do rosto dele por não ver no espelho, ele também pode se esquecer de que ele é de Deus se não praticar a palavra de Deus. Ele vai acabar se esquecer que um dia ele entregou a vida para Jesus, que ele foi batizado, que ele participou de ser, que ele fez algo na obra de Deus, se ele não praticar a palavra de Deus. Versículo 26, religião que não tem freio na boca não vale nada. Quem se diz religioso e não tem controle na boca engana o próprio coração. Versículo 26, a religião pura e sem mácula é esta: se alguém se supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Eu posso dizer que a fé de muita gente é vã porque fala demais, amado. Tem crente que ele faz tudo certinho. Ele vem nos cultos, ele vem na ceia, ele entrega o dízimo, a oferta, o propósito dele, ele faz tudo certo, mas ele erra porque fala demais. Ele fala dos parentes, fala do padre, do pastor, do vizinho, do patrão, do empregado. A boca dele é um trem que fala nos outros o tempo inteiro. Gente, enquanto eu não comecei a controlar essa língua que Deus me deu, as coisas não andaram para mim. Porque eu até deixei de fazer de ir na casa de muita gente. Porque você chega lá e aí você não vai fazer fofoca, mas um irmão, sem ter a maldade, diz: pastor, o senhor sabia que aquele irmãozinho na igreja está em pecado? Aí você não consegue, mas quem? O Tiburcio, meu Deus, Tiburcio de novo, hein? E aí você conhece, né? E daqui a pouco você está descendo o pau no Tiburcio, o irmãozinho. Uma vez eu cheguei tão triste em casa, eu falei: Deus, por que eu estou triste assim? Eu saí de casa tão bem. E aí veio toda a conversa que eu tive lá do Tiburcio na casa do irmão. Eu falei: que vergonha, meu Deus do céu, pastor fofoqueiro é o fim da hora, né? E eu estou vigiando mais. Eu estou na casa de alguém, percebi que o trem desencaminhou para o Tiburcio, eu já vazo fora. Irmão, graças a Deus, estou indo embora, fique na bênção. Mas se você vigiar aquilo que você fala, você vai prosperar muito. Certo, né? Pare de falar de pessoas, fala de você. Eu sou abençoado, eu sou de Deus, eu sou filho de Deus, eu vou prosperar, eu vou crescer, eu vou avançar, eu tenho promessas que se cumprir na minha vida, entendeu? Fala de você de forma positiva, mas pare de falar de pessoas, porque muitas vezes o Satanás senta na mesma pessoa, cruza as pernonas dele lá, nos braços, pode falar, e está todo mundo falando ali, ó. Aí os filhos estão crescendo, estão na mesa e aprendendo a ser fofoqueiro com os próprios pais. Você sabia que filho de muito crente não quer ser crente? Que ele cresceu escutando os pais falando que pastor não vale nada, que é tudo ladrão, que igreja é porcaria, que os irmãos é tudo endemoniado. Falei: Deus, quando eu crescer eu vou vazar desse lugar, porque isso é um inferno. Igreja, você tem que passar para o filho que é um lugar bom de estar, certo? Senão ele cresce e não quer saber de igreja. Amém? Isso daqui? E para encerrar, diz que a verdadeira religião para Deus, ou pelo menos do ponto de vista de Tiago, é visitar os órfãos, visitar as viúvas e guardar-se incontaminado no mundo. Amado, 4 pessoas que Deus mandou visitar. Aqui diz os órfãos e a viúva. Se não me falha a memória, Mateus 25, 36 fala mais de 2 classes, que é o enfermo e quem está preso. Eu falei aqui semana passada que quem está preso não é porque matou a vovó enforcada, eram os presos por causa do evangelho da palavra de Deus. Esse você tem que visitar. O bandido lá que matou o pai e a mãe, você deixa ele apodrecer na cadeia, não vai visitar ele, não. Se ele quiser receber Jesus, vai ter alguém para pregar lá para ele. Mas então, para visitar quem? Órfão, viúva, doente e quem está preso. Não manda visitar o crente que está bem, que está bem, não manda visitar. O erro dos pastores é ficar socado em casa dos outros o tempo inteiro, mano. As pessoas trabalham demais hoje, eles correm demais. Quem que gosta de um pastor chegar lá, 6 horas da tarde, está até meia-noite, e se não deu janta, ele está lá orando, e liga para você dar janta para ele, né? Vai sair o ramo, vai sair, e não sai coisa nenhuma, né? Quem que gosta disso? Você gosta? Né? Gosta? Sim ou não? Ninguém gosta, mano. E tem pastor que pensa que isso agrada. Visitar as pessoas é bom. Eu gosto de receber visita, né? Também. Mas conforme for a hora, é um pé no dedão de todo tamanho. Então assim, não queira minha visita se você está bem.
Se você não está bem espiritualmente, você pode falar que eu vou lá e vou orar com você, né? Onde você estiver. Agora, se você está bem, está orando, está buscando, né? Você está na hora de visitar outras pessoas. Vem até mim e fala assim: pastor, me dá o endereço de 3 irmãos que estão chegando na igreja agora que eu vou lá visitar. Eu vou passar os endereços para você ir. Certo? Amém? Amém, irmão? Eu não gosto desse pastor porque ele não visita. Eu estou evitando ser fofoqueiro com você. Eu quero que Deus abençoe você, não quer ser um atrapalho em tua vida. Certo? Amém, irmão? Amém? Que nem que acostumou tanto na outra igreja que tinha visto esse pastor o dia inteiro, a semana inteira. Quando vem para aqui, ele fica triste. Pastorzinho preguiçoso, rapaz, parece que ele fazia visita. E o pastor lá está com o joelhão no chão: Senhor, salva aquele guarudo, Jesus, abençoa ele em nome de Jesus. Certo? Amém? Mas eu preciso estar bem. Você também, mas eu ensino. Isso aí é entre você e Deus, mas eu tenho que estar bem. 24 horas por dia. Tem que ter em oração, em consagração, porque aparecem os bichos para poder mandar embora. Ontem que à tarde, eu fui lá para uma mulher aqui, o esposo dela trouxe ela, com depressão, eu fui lá e baixou o capeta. E não tinha só o capeta, tinha mais 5. E falou assim: eu tentei matar ela tem 3 dias. Aí nós repreendemos aquela entidade, e eu falei assim: ó, o bicho é mentiroso, eu sei disso, mas ele falou a verdade. Quando ele disse que tentou te matar 3 dias, falou a verdade, pastor, eu tentei suicídio tem 3 dias. E o marido não sabia. Agora deixa eu não estar pronto para você ver, não, eu levar um pau com um bicho desse, amado. Sim ou não? Amém? Então você está contente de ter um pastor que ora bastante e se mexe pouco na vida dos outros. Amém? Isso está errado, tá? Então dá valor para mim. Pode mandar umas vergonhas igual você mandou esse dia lá, que eu não brigo com você não. Amém? Você pode ficar em pé, por favor. Visitar os órfãos e as viúvas, guardar-se incontaminado do mundo. Como, amado? Um mundo contaminado desse? Um desgraçado desse que quer corromper o teu filho ou tua filha, que você tem que ficar o tempo inteiro, senão um pedófilo bota o olho em cima da criança. Como? Estando na presença de Deus. O melhor lugar para se estar é na presença de Deus. Se você estiver no Salmos 91, 7, diz que 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não vai ser atingido. Isso é proteção de Deus para a tua vida e para a minha vida. Mas tem que estar na presença de Deus. Quando você está na presença de Deus, Ele guarda você, a sua família, os seus bens, tudo que é teu, Ele guarda. Quando você está na presença de Deus. E para se contaminar no mundo, não precisa ir muito longe, não. Você começa a fazer concessão hoje, para beber na igreja, começa na casa do parente que fez festa lá, todo mundo bebeu, mas eu não bebi. Mas o cheirinho mexeu com você, o cheirinho da cerveja. E aí a pessoa começa a se desconectar de Deus, mano. Como que a pessoa está longe, que só Deus pode voltar outra vez para a presença do Senhor. Certo? Amém? O Edelson vai vir aqui cantar, né? Antes de tocar o hino, deixa eu fazer oração. Está encerrado e abençoado quem está nos assistindo em nome de Jesus.